Shalom, shalom, sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal do YouTube, o canal do Ministério da Restauração. Aqui é o canal onde nós estudamos os textos bíblicos e procuramos, com muita simplicidade, dependendo de Deus para tudo, entendermos com mais propriedade aquilo que a Bíblia tem para nos ensinar. Para todo aquele que crê no Deus que habita nos céus e que criou todas as coisas, as Escrituras é o nosso livro guia, é o livro das instruções, da revelação e dos ensinamentos de Deus. É mediante o estudo da palavra de Deus que nós podemos alcançar níveis de restauração cada vez mais elevado para a nossa vida, para a nossa caminhada com Yeshua, ok? Seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Se você ainda não me conhece, se você está aqui pela primeira vez, eu sou a professora Cássia Pereira e caso você sinta desejo, caso você queira, pode se inscrever no nosso canal, ative aí o sininho das notificações, escolha a opção todas, que todas as vezes em que eu postar estudos e aulas aqui, você será notificado, ok? Seja muito bem-vindo e compartilhe aí com o maior número de pessoas possíveis que você entenda que esteja precisando do que vai ser falado aqui hoje. Nós estamos dando continuidade no nosso estudo sobre Daniel, sobre o relógio de Deus na vida de Daniel. Estamos aqui na parte 3 do vídeo. Se você ainda não assistiu a parte 1 e a parte 2, eu oriento a fazê-lo para que você possa compreender com mais propriedade o que vai ser falado aqui nesta conclusão. Nós estamos tratando aqui dos 3 tempos de Deus na vida de Daniel, quando ele recebe as 3 grandes unções que modificou todo o cenário da sua vida. Resumindo aqui, a primeira unção que ele recebe foi a unção de ciência, conhecimento e entendimento, e, acima de tudo, ele e os seus 3 amigos, né, que estavam com ele, Sadraque, Mesaque e Abednego, esses 3 amigos que também recebem esta unção junto com Daniel. No entanto, por ter sido Daniel quem tomou a posição, quem tomou a frente, quem se posicionou num ambiente hostil, por conta desta posição, não é? Veio um plus a mais da parte de Deus, que é quando Daniel também recebe, além da ciência, conhecimento e entendimento, ele recebe também o dom de interpretação de sonhos e visões e de enigmas espirituais. Esta foi a primeira grande unção que ele recebeu assim que ele chega na Babilônia como um dos cativos de Judá levados pelo rei Nabucodonosor. Como ele estava num ambiente hostil, num ambiente idólatra, numa cultura que não servia ao Deus que habita nos céus, por conta disso, ele toma uma decisão de não se contaminar com aquela cultura, mesmo sendo ali um cativo, mesmo sendo um escravo. Não se contaminou com os alimentos, não se contaminou com a idolatria e nem com a cultura e os costumes, que eram pagãos. Contrário à sua educação judaica, à sua fé judaica, ao conhecimento que ele tinha da Torá, ok? Então, este foi o primeiro momento, o primeiro relógio de Deus na vida dele. A segunda grande unção que ele vai receber, já após a morte de Nabucodonosor, até porque, por conta dele interpretar um sonho de Nabucodonosor, ele vai ser elevado, não é, a um cargo de conselheiro. Ali ele vai receber vestes da elite, né, da corte, e também a Bíblia diz que ele recebe muitos presentes caros do rei Nabucodonosor. Vem com ele, além da unção, a primeira parcela de prosperidade material. Passado muito tempo, depois da morte de Nabucodonosor, quando já está no período de Belsassar, um dos descendentes do rei, que assume o trono, aparentemente nós não vemos mais aqui participações de Daniel na corte, e isso fica claro porque quando ele estava dando uma festa, um grande banquete, o rei Belsassar, ele vê um dedo, não é, sobrenatural, escrevendo na parede uma mensagem numa língua que ele não conhecia, e ele ficou muito perturbado, pedindo para os astrólogos, os conselheiros, os adivinhos do seu reino, para que dissessem o que estava escrito ali. Ninguém foi capaz.
Nós sabemos que Daniel estava aparentemente afastado do conselho, né, como um dos conselheiros do Belsassar, por conta do que o servo vai dizer para ele. O servo, né, um dos conselheiros que estava ali com Belsassar, vai dizer assim para ele, que existia ali no reino um homem que ele vai dizer assim, dentre os cativos de Judá, então ele ainda era tratado como escravo, que detém as habilidades de interpretações e visões. E Belsassar então manda chamar Daniel, e é neste momento que desce a segunda unção da parte de Deus, o segundo relógio, não é? Que se cumpre na vida de Daniel, o segundo tempo, que vai ser a unção de autoridade. Porque o que estava escrito na parede? Lá no livro de Daniel, no capítulo 5, no verso 25, diz: Eis, pois, o que estava escrito na parede: Mene, mene, tekel, ufarsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Então, Deus contou o reino de Belsassar, o tempo de Belsassar, e o tempo havia acabado. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsassar que vestissem a Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite, Belsassar morre, tá? Dario assume, ok? Que é da descendência dos medos, e ele ocupa o reino, sendo da idade de 62 anos quando Dario assume. Ora, então veja bem, aqui vem um segundo momento, um momento da unção de autoridade, uma unção de governo. E ele é colocado ali, então, como um homem reconhecido pela corte que detinha não só uma unção de interpretação, mas uma unção de autoridade. Por quê? Porque quando ele interpreta o enigma, aquela profecia se cumpre imediatamente e se reconhece sobre ele esse poder espiritual, e Belsassar o nomeia como o terceiro homem mais importante no Império da Babilônia. Mas não para por aí. No fim, quando Dario, e nós entendemos aqui Dario como sendo já um homem provavelmente colocado na corte já a pedido de Ciro, porque Ciro já estava cercando ali, né? Ciro é um persa, um imperador persa, e ele vai conquistar a Babilônia, e Dario vai governar ali a Babilônia até que Ciro se apresente. Ora, Dario, ele vem então conhecer a Daniel. Por conta dessa unção de autoridade e dessa habilidade governamental sobre todos os aspectos da organização, da administração e das finanças da Babilônia, Dario também reconhece isso em Daniel. E Dario, ele vai gostar muito de Daniel. E aqui no capítulo 6, vai vir então a unção, a terceira grande unção da vida de Daniel, que foi a unção de realeza. Onde nós vemos isso? Daí, no capítulo 6, está escrito o seguinte, vamos analisar aqui essa unção de realeza, porque foi no momento desta unção, foi no momento deste reconhecimento que vem da parte de Dario para Daniel, que os adversários políticos de Daniel vão se levantar para difamá-lo, que é quando eu disse no vídeo 2 que um dos últimos processos, um dos últimos acontecimentos de um processo de restauração na vida de uma pessoa da parte de Deus vai ser ela suportar o momento da calúnia e da difamação, porque é onde Satanás ainda vai tentar te destruir no intuito de colocar em xeque a sua credibilidade. Por quê? A unção foi reconhecida, as habilidades foram reconhecidas, o talento foi reconhecido, mas possuía credibilidade? Porque hoje muitas pessoas podem ter excelentes ministérios e depois não ter credibilidade o suficiente para se manter, certo? Por conta de atitudes equivocadas diante de Deus e que compromete, então, tudo aquilo que Deus já liberou, seja ministerial, seja profissional, seja espiritual,
tá? Financeiro. A credibilidade é muito importante. Então, aqui, no tempo de Dario, Daniel está no auge da sua credibilidade. Provado aqui no capítulo 6, se não vejamos. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino, 120 príncipes. Veja bem a extensão do Império da Babilônia, ok? 120 príncipes, nomeados por Dario, que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles, 3 presidentes. Então, 120 príncipes para governar, ajudando o imperador, e sobre 120 príncipes, 3 presidentes. Podemos dividir 120 por 3, sobrariam 40. 40 príncipes para cada presidente, se formos dividir desta forma, ok? Então, ele coloca aqui 3 presidentes, dos quais Daniel era um deles, aos quais estes príncipes dessem conta para que o rei não sofresse dano, ok? Então, veja, pela extensão do império, impossível um único homem administrar. Dividiu-se para 120 príncipes com 3 presidentes. Olha a estrutura governamental e política sobre a Babilônia, que foi estabelecido. Aqui um aspecto, né, da administração persa, chegando aqui. Então, o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes. Olha, veja bem, o que nós temos que pautar aqui? A unção da excelência, das habilidades, era tão profunda em Daniel que ele era o mestre dos mestres. A excelência dele sobrepujava a mentalidade de 120 príncipes e de mais 2 presidentes. Ele era o que tinha de mais excelente dentro do reino da Babilônia. E isso vinha da parte de Deus. Um cativo, um escravo que chegou onde chegou por causa da sua postura diante de Deus. Então, eu quero reiterar aqui. Por que algumas coisas não acontecem na vida de pessoas? Por mais que ela esteja numa vida cristã, por mais que ela faça, por mais que ela jejue, por mais que ela faça, não é? Aí, semanas de orações e todas essas coisas. Com Deus, existe um princípio inegociável, que é a questão da conduta, que é a questão de posicionamentos. Deus leva em conta posicionamentos. Às vezes uma pessoa tem um conhecimento assim incrível sobre as escrituras, mas não tem postura, não tem posicionamento e às vezes algumas coisas não acontecem. Inclusive a questão da prosperidade financeira é consequência de posicionamentos diante de Deus. Porque, na verdade, a prosperidade financeira, a riqueza, certo? Essa área, não é, do bem-estar físico e material, ela é uma consequência, ela é resultado de uma postura anterior. Não é o contrário, entende? Então, veja bem, ele sobrepujava todos eles, porque nele havia um espírito excelente. Se havia nele um espírito excelente, está dizendo que esse espírito era qual? O que vinha do céu, para ele. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, na verdade, Dario já estava trabalhando com a seguinte possibilidade. Ele não vai ser somente um dos presidentes. Ele vai ser o primeiro em todo o reino, depois do imperador, certo? Ora, o que acontece então? Então, os presidentes e os príncipes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma. A conduta dele era inabalável, a chamada conduta ilibada no direito brasileiro, não é? Porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa e nenhum tipo de corrupção. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Veja bem, gente,
aonde é que nós estamos chegando aqui na conclusão desta aula? Quando esses adversários, esses invejosos, não é? É o espírito da inveja que se levanta aqui. Quando eles analisam humanamente a vida de Daniel, a pessoa de Daniel e o trabalho dele, e ele enquanto ministro no reino, humanamente falando, eles não acharam nada que pudesse criticar Daniel. Eles foram, então, na esfera espiritual. Vamos investigar, então, como é que é a religião desse cara, o que é que ele fala, com quem ele conversa, que Deus é esse, não é? Vamos analisar aqui se a gente consegue contrapor essa tradição judaica com as tradições babilônicas. Se nós acharmos alguma coisa aqui, nós poderemos acusá-lo. Porém, eles ainda não acharam. Como eles não acharam, eles criaram uma circunstância, eles criaram um cenário propício para poder embaraçar Daniel e fazer com que Daniel caísse no desagrado do rei Dario. Vamos ver o que esses homens fizeram. Então, estes presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores, concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta razão, o rei Dario assinou o edito e a proibição. Quando Daniel, então, toma conhecimento dessa estratégia política, evidentemente, ele sabia muito bem onde esses homens queriam chegar. Olha o que ele faz. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa, e lá havia um quarto com uma janela aberta do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. E então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então eles foram levar o caso para Dario e fala: não foi assim e assim a especificação do seu edito? Sim, foi. Então queremos dizer para ti, ó, Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, eles sempre faziam questão de colocar ele como sendo um escravo e não um babilônio, dos cativos de Judá. Aqui está o antissemitismo contra ele, ok? Um dos cativos de Judá não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. E ouvindo o rei essas palavras, ficou muito penalizado. E a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo. E até o pôr do sol trabalhou o rei para livrá-lo, mas não pôde, porque na tradição persa ele não poderia revogar o edito. E o rei naquela noite não dormiu, e ele jejuou até o dia seguinte. E ele disse a Daniel assim: você será jogado na cova dos leões, mas o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E Daniel foi jogado na cova dos leões. E nós sabemos o final dessa história, não é verdade? Que Deus mandou os anjos e ele segurou a boca dos leões e nenhum dano aconteceu a Daniel. Onde eu quero chegar com isso? Primeiro, que quando você estiver numa determinada estatura espiritual com Deus e também numa determinada estatura de posição diante dos homens, quando você estiver num alto cargo, num alto lugar, num alto reconhecimento e numa intimidade muito grande com Deus, e quando houver uma profunda restauração na sua vida, e você tiver o favor de Deus na sua vida, e tudo estiver indo tudo muito bem, uma tentativa
de Satanás ainda será levantada contra você, que vai vir por intermédio do espírito da inveja, do espírito da oposição, para tentar neutralizar o seu pé, a sua caminhada, tentar paralisar você, certo? Como eles não acharam nada, e como essas pessoas não vão achar nada em você que possam culpá-lo, eles vão se levantar contra a sua credibilidade, certo? Que credibilidade era essa? Daniel era fiel em todos os aspectos a Dario. E Daniel cumpria os editos reais, até porque ele era um primeiro-ministro do império. Então, veja bem, ele tinha por costume orar 3 vezes ao dia. Quando ele fica sabendo que por 30 dias ele não poderia fazer isso, ele sabia muito bem que ele estava condenado. O que ele faz? Entre aspas, ele afronta o adversário, não é? Porque a Bíblia diz que, ouvindo Daniel isso, ele foi para a casa dele e ele entrou no quarto dele e havia uma janela de frente para Jerusalém, e ali ele continuou 3 vezes ao dia orando ao Deus dos céus. Naqueles 30 dias ele continuou. Ou seja, ele não se importou com a vida dele, ele não se importou com o que pensariam dele, ele não se importou com o que pensaria Dario, e muito menos ele se importou com aqueles invejosos. Ele simplesmente continuou fazendo aquilo que ele sempre fez. Ele continuou exercendo a sua fé, continuou crendo no Deus que ele conhecia, por todas as coisas que Deus já havia feito por ele. Ele continuou crendo e ele permaneceu inabalável, porque ele sabia que do céu viria a resposta para aquilo tudo. Como veio? Foi jogado na cova dos leões e ele não foi devorado. E o rei Dario, então, vou fazer aqui um apêndice, né? O rei Dario também concorda com esse edito, porque aqui a vaidade do rei Dario se elevou, porque quando os príncipes e os presidentes disseram assim, por 30 dias ninguém faça nenhuma petição a ninguém a não ser a ti, e ninguém ore a nenhum deus a não ser o teu, a não ser os deuses da Babilônia, ele também se encheu de vaidade. Porque, na verdade, era um decreto sem sentido. Não tinha sentido nenhum nesse edito. Não tinha sentido nenhum promulgar esse edito, promulgar esse decreto. A título de quê? Todo mundo já tinha que pedir tudo para ele mesmo, a última palavra sempre foi dele, todo mundo ali era livre para servir aos seus ídolos. Aqui, a proposta desses políticos era totalmente sem sentido. Mas Dario foi cego, ficou totalmente cegado, porque o espírito de Satanás o cegou ali, por causa da vaidade. Achou um canal ali para trabalhar. Então, você deve se manter inabalável. Se vier contra você atitudes como essa, o que é que Deus vai esperar de você? O seu posicionamento. Você crê o suficiente em Deus para se manter no seu posicionamento anterior? Aconteça o que acontecer, seja perder o cargo, seja perder a cadeira, seja perder o salário, seja perder a sua credibilidade, perder entre aspas, não é? Porque não pense você que é aquele que se levanta, porque a palavra de Deus diz assim, ai daquele que se deixa ser usado por Deus para ferir alguém, não é? Então, veja bem, não se preocupe com isso, porque aquilo que Deus estabeleceu, aquilo que vem da parte de Deus, vai permanecer. Essa é a diferença entre aquilo que Deus dá e o que Satanás dá. Porque aquilo que Deus dá se perpetua por gerações. A Bíblia fala que até a 1000ª geração a bênção acompanha. E aquilo que Satanás dá, morre na primeira pessoa. Acaba ali com a primeira pessoa. E se porventura ainda permanecer alguns descendentes, no decorrer das décadas, vai se deteriorando. Você vê aí, no dia a dia na internet, quantas coisas acontecendo, na verdade? Então, por quê? Porque com Deus é diferente. Agora, esse aqui foi a conclusão que nós chegamos nas 3 unções da vida de Daniel. A tentativa de Satanás de abortar o relacionamento com Deus, porque se Daniel tivesse se amedrontado ali, já e ficado quieto, porque na verdade
Daniel não precisaria nem pedir nada para o rei e nem servir aos ídolos. Ele simplesmente podia ter ficado quieto, calado no cantinho dele. Ele simplesmente ficaria 30 dias sem fazer as suas orações por 3 vezes ao dia. Ele poderia ficar quietinho ali, não teria acontecido nada com ele, teria frustrado ali a situação. Mas ele não aceitou. Ele não aceitou. Ele confronta, porque na verdade ele sabia que Deus traria à luz aquelas pessoas e Deus tiraria a máscara daquelas pessoas. Ele fez questão de continuar tudo aquilo que ele fazia. Ele não ficou quietinho, não. Ele foi lá, porque fala que assim que ele ficou sabendo, ele já foi praticar a sua fé. Para mostrar para eles, sobre mim, não. Não vou acatar nada disso, não. O ambiente hostil não me compromete. O ambiente hostil não me abala. O ambiente hostil não me tira do posicionamento que eu tenho com Deus. Ele fez questão de continuar, justamente para chegar no conhecimento do rei. Porque ele sabia que se ele foi honrado até ali por Deus, era justamente pela conduta dele. Por essas posições significativas de muita coragem. Muita coragem, certo? E assim foi. E ele fez isso. Então, o que acontece aqui? O que nós queremos trabalhar? Daniel não negocia com a idolatria, mesmo correndo risco de morte. Os fundamentos bíblicos do relógio de oração de Daniel, e aí então ele ia e orava 3 vezes ao dia. Que eu quero concluir esta aula justamente explicando para você, porque às vezes muitas pessoas se perguntam assim, por que oravam 3 vezes ao dia? Por que judeu até hoje ora 3 vezes ao dia? Inclusive até os muçulmanos oram, né? Porque ele vem da mesma raiz abraâmica, né? Então, por que eles fazem isso? Vamos aqui concluir essa aula com alguns esclarecimentos, porque eu acho muito importante você entender que o que manteve Daniel firme foram as tradições também. Além do conhecimento que ele tinha da Torá, da lei mosaica, ele também tinha a tradição da fé judaica. Depois que tudo foi estabelecido, o templo, né, como funcionava e tudo mais. Então, ele manteve dentro dele não só o conhecimento das leis de Deus, mas também as tradições da sua fé, certo? Que contrapôs com a tradição babilônica, ok? É claro que existem tradições, hoje no século XXI, por exemplo, existem tradições que é melhor que você deixe para lá. Tradições familiares, algumas tradições familiares que é mais prejudicial do que benéfica. Porém, tradições que vêm de Deus, as tradições que partem de Deus, essas são para o nosso crescimento, para a nossa restauração. Essas você deve manter, ok? Muito bem. Vamos aqui. Na verdade, a tradição da oração, ela já remonta desde os patriarcas, desde Abraão, Isaac e Jacó. A tradição rabínica atribui o início dessas orações, né, de manhã, tarde à noite, já lá para os patriarcas. Na verdade, não existe um texto bíblico único que diz isso, que se começa, não é? Com Abraão, ou se começa com Isaac, ou se começa com Jacó. A tradição rabínica, por conta dos acontecimentos na vida de Abraão e pelos horários que essas coisas se sucederam, a tradição rabínica foi construindo, certo? Um pensamento, uma literatura, uma narrativa, para poder orientar até os dias de hoje a tradição judaica, o povo judeu, certo? E também a tradição cristã, por que não, tá? Então, veja bem, nós temos aqui algumas passagens, depois dessa tradição que começa aqui no entendimento rabínico com os patriarcas, nós temos o Salmo 91, que vai respaldar também, e depois nós temos passagens no Novo Testamento que vão acabar por fundamentar aqui essa tradição. Então, veja, Daniel não abriu mão disso. Tanto é que Jesus vai cumprir isso. Olha que interessante, Jesus também vai cumprir isso. Os apóstolos também vão cumprir isso, tá? Para você ver o tanto que Deus levou em conta a posição de Daniel, certo? Como hoje é considerado um dos grandes profetas bíblicos, ok?
E ele respalda depois todas as gerações do povo judeu, de Israel, certo? Então, vamos lá. O relógio de Deus no Novo Testamento, ok? Contagem das horas. Vamos trabalhar aqui primeiro. Como eram a contagem das horas no tempo de Jesus? Que se permaneceu até o tempo de Jesus. Desde lá, de Daniel até o tempo de Jesus. Porque teve algumas alteraçõezinhas depois, quando o Império Romano ele vai atuar. A contagem das horas, no tempo de Jesus, eram contadas a partir do pôr do sol, tá? Então, hoje nós contamos, hoje na tradição civil, nós contamos do nascer do sol até o pôr do sol. Não, lá no tempo de Jesus era do pôr do sol até o pôr do sol do outro dia, para dar 24 horas. Então, 12 horas para a noite, 12 horas para o dia. Também existiam os horários chamados de vigílias. As vigílias, elas tinham duas contagens, a judaica e a romana. Jesus era um homem judeu e agiu de acordo com as tradições judaicas, inclusive ministrando nas sinagogas nas manhãs de Shabat, que era aos sábados. Okay? Jesus cumpriu o Shabat. E se Jesus cumpriu o Shabat, nós também cumprimos, inclusive ele é um dos 10 mandamentos. Ok? Muito bem. Vamos entender aqui como eram esses horários judaicos. Nós vamos fazer esse apanhado para você entender as orações de Daniel. Os horários judaicos do dia. Então, a hora primeira, a chamada hora primeira, nós temos às 7 horas da manhã. A hora segunda, 8 horas da manhã. A hora terceira, 9 horas da manhã. Por isso vai falar assim, orava ele na terceira hora. Então, às 9 da manhã. A hora quarta, 10 da manhã. A hora quinta, 11 da manhã. A hora sexta, meio-dia. Você vai encontrar isso lá quando eles começam a acusar Jesus, todo aquele trâmite, né, que vai para Herodes e volta, a crucificação. Você vai encontrar isso, a questão da hora sexta, tá? Ali na palavra. Hora sétima, 1 da tarde. Hora oitava, 2 da tarde. A hora nona, 3 horas da tarde. A hora décima, 4 horas da tarde. Hora 11ª, 5 da tarde. Hora 12ª, 6 da tarde. Por isso, 12 horas para o dia, 12 horas para a noite. Ok? Então, assim que se contavam as horas. Muito bem. Vamos tratar aqui do horário das vigílias. As informações que eu tirei para os horários das vigílias, eu tirei do dicionário bíblico, certo? Essa é a fonte. As vigílias judaicas, que hora se davam as vigílias? Que eram as horas de oração. Observe que importante isso, que interessante. A primeira vigília de oração, ela se dava das 6 horas da tarde, das 18 horas, até as 22 horas. Chamada também princípio das vigílias. Nós temos essa passagem no livro de Lamentações, no capítulo 2, no verso 19. O que fala aqui, gente? Olha que interessante. O verso 19. Na oração deles clamou ao Senhor: ó muralha da filha de Sião, corram as tuas lágrimas como um ribeiro. De dia e de noite não te des descanso, nem parem as meninas de teus olhos. Levanta-te, clama de noite no princípio das vigílias. Derrama o teu coração como águas diante da presença do Senhor. Levanta a ele as tuas mãos pela vida de teus filhinhos que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Olha aqui, gente. Isso quer dizer o quê? Que se eu tiver um horário de oração das 18 até as 22 horas, eu estou dentro de um horário bíblico? Sim, você está dentro de um horário bíblico. O princípio das suas orações, um horário que está dentro da palavra de Deus. Olha que interessante. É lógico que nós podemos orar a qualquer hora. Devemos orar a todo instante, a palavra diz. Oremos sem cessar, é o que a palavra diz. Mas o que eu estou dizendo aqui é que quando nós oramos a qualquer momento, então digamos que eu estou orando a qualquer momento, eu decidi orar às 20 horas no meu quarto. Eu estou orando a qualquer momento, segundo a Bíblia. Mas veja, eu, mesmo sem saber,
já estou dentro do período, do contexto bíblico da primeira vigília, reconhecida por Deus, das 6 da tarde até as 10 da noite. Então, mesmo que você não saiba, você já está cumprindo aqui contexto bíblico na sua vida. Entende? Por isso que é muito importante você ter conhecimento da Escritura. E agora, sabendo disso, você ainda pode acrescentar isso na sua oração. Senhor, estou eu aqui no princípio da vigília, clamando a Ti pela minha casa, pelos meus filhos, pela minha prosperidade, como ele estava aqui clamando por Israel, clamando por Jerusalém. Olha que interessante. Então, é interessante observar que pela natureza dessa oração, tá? Está ele clamando aqui por arrependimento, por anos de prosperidade, por trabalho, por restauração, pela construção de Jerusalém, tá? Olha aqui, pela paz, agradecendo. Veja, Lamentações, capítulo 2, verso 19. Então, esse ensino da aula de hoje já é para que você tenha esse conhecimento, porque Deus preza pelo calendário dele, Deus preza pelo relógio dele, Deus preza pelas festas solenes dele. E aqui existe um calendário, aqui existe um relógio de oração. Então, o relógio de Deus na vida de Daniel. Eu estou te dando aqui o relógio de Deus na vida de Daniel, que é o mesmo relógio que se aplica na sua vida. Por isso ele orava, ok? Que coisa linda, gente, isso. A segunda vigília, quando começava a segunda vigília? Das 10 da noite até as 2 da manhã, chamada de vigília média. Então, tem pessoas que se levantam, vamos supor, meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã, para orarem. Então, das 10 da noite até as 2 da manhã, você está dentro da chamada vigília média. Nós temos aqui no livro de Juízes, capítulo 7, verso 19. Vamos pôr um fundamento bíblico aqui. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo sido de pouco trocadas as guardas. Então tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Uma estratégia que Deus deu a Gideão, para quem não conhece a história de Gideão, vai lá no livro de Juízes, vai estar lá, quando ele vence, né, o exército inimigo, e o exército se assusta sobremaneira, né? Porque quando ele vê os cântaros com luzes lá, eles acham que são soldados com tochas. Olha aqui, ele estava na vigília média, à meia-noite. Deus fez algo sobrenatural à meia-noite, no momento da vigília. Então, o relógio de Deus funcionando, o relógio da Bíblia funcionando, o relógio de oração funcionando, aqui para conquistar território, conquistas sobre os adversários, conquistas materiais, ok? Terceira vigília, das 2 da manhã até às 6 da manhã, chamada vigília da manhã, que está em 1 Samuel, capítulo 11, verso 11. E sucedeu que ao outro dia Saul pôs o povo em 3 companhias e vieram ao meio do arraial pela vigília da manhã e feriram aos amonitas até que o dia aqueceu. E sucedeu que os restantes se espalharam, de modo que não ficaram 2 deles juntos. Olha a vitória na guerra, tá? Na vigília da manhã, das 2 às 6 da manhã, eles ali orando, batalhando, até que o dia se aqueceu, até que chegou meio-dia, 1 da tarde, 2 da tarde, eles ali na batalha, e Deus deu vitória para o povo de Israel, aqui no momento da vigília. Os romanos alteraram um pouco esse calendário, porque daí na época de Jesus, como os romanos estavam liderando sobre Israel, Israel era uma tribo, não é? Que estava aqui debaixo do governo de Roma. Roma, ele tira 1 hora a menos. Então, se na primeira vigília judaica era das 6 às 10, na romana era das 6 às 9. Se a média era das 10 às 2, o deles era das 9 à meia-noite. E a terceira vigília, das 2 às 6, para o romano, era da meia-noite às 3 da manhã. Aí eles incluem uma quarta vigília, que vai das 3 da manhã até às 6 da manhã. Eles alteram um pouco aqui o calendário, e os judeus, eles deviam também acompanhar as vigílias nos horários romanos, certo? Então, eu penso que ficou agora mais claro para você
para você entender aqui os horários que Daniel ele orava, na parte da manhã, na parte da tarde e na parte da noite. Por que que eles falam que começou com os patriarcas? Pelo seguinte, nós temos uma passagem aqui, nós vamos no livro de Gênesis, tá? Eu quero ler Gênesis, a tradição rabínica, ele diz que o horário da manhã foi atribuído a Abraão, o horário da tarde, vespertino, a Isaac, e o horário da noite para Jacó. Vamos ver algumas passagens bíblicas aqui só para respaldar, porque, como eu disse, não tem aquele versículo estabelecido claramente que foi assim. É uma construção rabínica, tá? Então, veja aqui em Gênesis, no capítulo 22, verso 3. Gênesis 22, verso 3. Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardoou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho e cortou lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Abraão tinha muito esse costume de levantar pela madrugada, tá? Já perto de amanhecer. Então, ele estava, na verdade, aqui dentro de um período de vigília, né? A vigília da manhã, certo? Então, ele começava sempre as suas orações assim. Então, a construção rabínica trabalha esse texto e tem muitos outros textos, né? Mostrando Abraão levantando já de madrugadinha logo que o dia estava para amanhecer. No período vespertino, que a narrativa rabínica atribui a Isaac, nós temos em Gênesis 24, do verso 63 ao 65, a seguinte passagem. Ora, Isaac vinha de onde se vem do poço de Beer-lahai, porque habitava na terra do sul. E Isaac saíra a orar no campo à tarde. E levantou seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Foi quando o servo de Abraão traz Rebeca para entregar a Isaac em casamento. Então, ele estava na parte da tarde orando sobre todas essas coisas, sobre o seu casamento, e Rebeca chega naquele exato momento, tá? O horário vespertino. Temos também Gênesis, aqui 32, Gênesis 28, agora a parte de Jacó. Aí fala aqui, então Jacó, colocando na parte da tradição rabínica à noite, nós temos aqui essa passagem, a visão da escada de Jacó. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e pôs ao seu travesseiro e deitou-se naquele lugar. E ele dormiu ali, ele orou e ele sonhou, que ele, então vai ser o sonho das escadas, onde ele viu os anjos descendo e subindo, né? E quando o dia amanhece, então ele levanta um altar ali para Deus. Temos também mais uma prova aqui da tradição rabínica, no Gênesis 32, no verso 22 até o verso 32. Vamos ver que passagem é essa. Jacó passa o val de Jaboque, quando ele vai pleitear novamente a amizade com seu irmão, né? Esaú, depois de mais de 20 anos. E aqui está escrito assim: e levantou-se naquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fez-os passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até que a alva subiu. Por causa desses acontecimentos muito marcantes na vida dos patriarcas, e são acontecimentos em horários específicos, a tradição rabínica, então, atribui esses 3 horários para os 3 patriarcas. Abraão, na parte da manhã, que é quando ele levanta cedinho para sacrificar o seu filho, depois Deus interrompe isso, porque Deus não era um Deus de sacrifício humano, certo? Por isso Deus interrompe, ele estava apenas testando a fé de Abraão. Depois o casamento de Isaac, né, que foi um grande acontecimento, certo? Que foi a sua oração na parte da tarde, e depois com Jacó, não é? Em 2 grandes momentos da vida de Jacó. No momento da escada, onde descem e sobem os anjos, e no momento da sua busca pela restauração da amizade com seu irmão Esaú. Então, nós temos aqui
essas passagens. Para concluir a nossa aula, eu vou trazer para vocês aqui alguns textos bíblicos no Novo Testamento. Muito interessante. São textos bem curtos. Nós temos aqui no livro de Mateus. Vamos aqui, Mateus. No capítulo 14 de Mateus. No capítulo 14, no verso 25. O que nós temos ali no verso 25? Vamos lá. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, na quarta vigília da noite, então veja aqui, nós estamos trabalhando a vigília romana, por conta que eles haviam diminuído 1 hora. Lembra que eu falei? Quarta vigília, das 3 da manhã até as 6 da manhã, na contagem romana. Então, estavam eles na quarta vigília. Então, Mateus está considerando a contagem romana, tá? Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar, entre as 3 e as 6 da manhã. Ali, quando Jesus anda sobre as águas, na quarta vigília. Vamos lá. Mateus, verso 26. Olha os milagres de Jesus nos horários das vigílias. Mateus 26, do verso 36 até o verso 46. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, a angustiar-se muito. Ele já estava orando porque ele já seria traído ali. Então, Jesus disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Fica aqui e velai comigo. E ele continuou orando. E depois ele foi mais adiante. E aí ele pede para Deus passar aquele cálice dele. Aí ele volta. E eles estão dormindo. Ele já está na vigília da madrugada. Aí Pedro: nem 1 hora você pôde orar comigo, Pedro? Porque eles estavam muito cansados, então eles dormiam. Vigiai e orai para que não entre em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, veja, ele ficou toda aquela madrugada, orando no Getsêmani para suportar o que estava por vir. Porque ele disse assim: dentro de mim, o meu espírito já está pronto. Mas a minha carne, o meu homem natural, está sentindo medo. Porque a tradição entende, né, a teologia entende que ele teve uma visão completa, né, de tudo o que estava por acontecer. Aliás, ele sempre teve desde a eternidade, né? Desde quando ele se fez carne e desceu, ele já sabia tudo o que ia acontecer na sua onisciência. Mas ali ele era humano, ele estava em forma humana e ele sentiu medo, não é? Pelos açoites, pela crucificação. Ele conhecia a tradição romana, a tradição judaica, e ele então ficou toda a madrugada. Então, para vencer a tentação, ele ficou toda a madrugada orando. Nós temos também aqui em Lucas, no verso 12, estou dando esses apontamentos para você saber que eu estou fundamentando a aula em horários estratégicos de oração para você. Aqui, verso 12, capítulo 12 de Lucas, Lucas 12, 38. Vamos ver o que Lucas tem aqui? Lucas, né, que foi um dos discípulos de Jesus, que era médico. A vigilância. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Aqui, ele está falando aqui. Vamos voltar aqui um pouquinho. Jesus estava aqui dando algumas instruções, então ele fala assim: bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, os achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à sua mesa e chegando-se os servirá. Um lugar especial na mesa de Yeshua. Se quando Jesus chegar, se quando Jesus voltar para reinar sobre a terra, e eles assim: se quando eu voltar, se isso acontecer na segunda vigília, ou se eu vier numa terceira vigília, e vos achar orando, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão,
vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Não é? Nós nunca sabemos quando seremos atacados, surpreendidos por uma situação ruim. Então, Jesus falou assim, vigie em todo o tempo. Então, ele falou assim, se eu vier na segunda? Que segunda vigília? E se eu vier entre 9 da noite até meia-noite? E se eu vier da meia-noite até as 3 da manhã? Que é a vigília romana aqui. Na segunda e terceira, porque ele especificou. E se eu vier na segunda ou na terceira vigília? E se a minha vida for entre 9 da noite até as 3 da manhã? Se isso acontecer, ele está dando uma hipótese, se isso acontecer, e eu encontrar filhos meus orando neste horário, eles terão um lugar especial na minha mesa. Olha que coisa fantástica, ok? Vamos concluindo aqui. Lucas 6:12. Vamos voltar um pouquinho aqui. O que tem em Lucas 6:12? Aqui eu estou dando o seguinte fundamento, que nós temos que ter uma vida de oração, assim como Daniel. Lucas 6:12, a escolha dos 12 apóstolos. E aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Ele tinha mais de 70, né, discípulos, mas ele escolheu 12 para serem os seus 12 apóstolos. Ele passou toda a vigília romana, desde a primeira até a quarta, entendeu? Ele passou ali orando. Atos 10. O que nós temos aqui no livro de Atos, não é? O que nós vamos achar aqui nos apóstolos? Atos 10. O centurião Cornélio. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, do Império Romano. Ele era um dos capitães da guarda do Império Romano, ok? Piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Então, observem, tá? Não podemos estigmatizar também os romanos, ok? Ele era um militar do exército romano. Aqui, piedoso e temente a Deus. Este Cornélio, quase a hora 9 do dia, certo? Qual era a hora 9? 3 horas da tarde. Viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E ali depois vai ter a narrativa da vida de Cornélio. Eu estou dando aqui os fundamentos bíblicos de forma bem abreviada, né? Porque isso aqui é um estudo para um ano. Estou trazendo aqui para vocês a conclusão desta aula, que Daniel recebe essas unções, essas habilidades e toda essa grandiosidade diante de Deus e diante dos céus, diante dos anjos e diante dos homens, por causa do seu posicionamento, certo? Por causa da sua fé em Deus, por causa do respeito às leis de Deus e por cumprir na sua vida aquilo que a palavra de Deus, as escrituras estabelecia. Em nenhum momento dos seus aproximadamente 16, 17 anos, quando ele chegou na Babilônia, até aproximadamente seus 85 anos, quando ele morre, em todas essas décadas da sua vida, ele permaneceu na Babilônia, ele nunca foi infiel à palavra de Deus, às tradições de Deus, aquilo que Deus prezava, aquilo que Deus amava, e aquilo que Deus amava, Daniel amava. O que era importante para Deus era importante para Daniel. Ele não se importava com a opinião de ninguém, com a opinião alheia. Não estou dizendo que devemos ser desrespeitosos, porque ele não era. Ele era um primeiro-ministro da Babilônia, alto escalão governamental. E se ele chegou até lá também é porque ele tinha um comportamento. O que eu estou dizendo é que as nossas tradições que vêm de Deus, as tradições de Deus para nós,
aquilo que Deus faz questão que nós observemos, que nós guardemos, aquilo que pertence a Deus e que Ele deu para nós, para termos comunhão com Ele, é inegociável, independente de onde nós estivermos, independente do que nos é proposto, do que nos é dado. Se tivermos que ter muitas coisas por causa disso, teremos. Se tivermos que perder todas as coisas da terra por causa disso, também perderemos. Porque nós sabemos em quem nós temos confiado e nós sabemos que este Deus é o Deus que restaura todas as coisas. E Yeshua diz: eis que eu faço novas todas as coisas. Observe, eis que eu faço novas todas as coisas. Então, qualquer prejuízo que venhamos a ter na nossa vida, na nossa caminhada com Deus, por causa da perseguição, Deus é o Deus que nos restitui. Cabe a você responder para si mesmo. Se você confia em Deus o suficiente, se você crê em Deus o suficiente, se você está preparado o suficiente para assumir as coisas que Deus quer lhe dar. Evidentemente que você não vai ser chamado para ser, por exemplo, não é, um grande administrador de uma grande multinacional, se você não tem experiência nenhuma, humanamente falando. No entanto, as habilidades naturais que você já conquistou na Terra, mediante a graduação, pós-graduação, experiência de trabalho, etc., todas as suas experiências humanas, elas serão aumentadas 10 vezes mais pelo Espírito de excelência que vai descer em você da parte de Deus. Porque a primeira unção que você precisa receber é essa. A unção de ciência, entendimento, conhecimento, para ter habilidades sobrenaturais acima dos demais, para você poder se manter no cargo em que você está e para você poder ser convidado a altas estaturas, não é? Governamentais, empresariais, financeiras, certo? Então, a Bíblia diz que 10 vezes mais foi aumentado o intelecto de Daniel e seus 3 amigos. Além do que Daniel recebeu a unção da interpretação de sonhos e de enigmas. Nada enganava Daniel. E depois continuou na sua fidelidade para com Deus. Por conta dessa primeira unção de excelência 10 vezes a mais nas suas habilidades, ele assume então cargos de governo e cargos de autoridade. Por conta das habilidades que já foram multiplicadas. Então, as nossas habilidades podem ser multiplicadas 10, 20, 30 mil vezes em Deus. Porque isso vem da parte de Deus. No entanto, esta unção Deus derrama somente para aqueles que têm compromisso com Ele, para os seus filhos, para aqueles que o adoram, para aqueles que não estão nas imoralidades sexuais, que não estão na idolatria, que não estão nos assassinatos, que não estão na corrupção, que não estão na maldade e que não servem, tá, ao Deus dos céus. Então, veja, muitas pessoas que servem a Satanás também conseguem grandes coisas na terra, mas eles conseguem coisas da terra, porém não alcançam as coisas do céu, as habilidades necessárias e a excelência que vem mediante a unção, isso eles não têm. Então, veja, nenhuma destas pessoas que não seguem ao Deus da Bíblia podem ter multiplicada sobre sua vida unção espiritual. Por quê? Porque isso vem de Deus para aqueles que têm comprometimento com Ele. Evidentemente, nós vamos ter pessoas superdotadas, pessoas de grande excelência, pessoas de grande, intelecto sobre a face da terra. Mas é aquilo que eu digo, vão ter domínio sobre o conhecimento terreno, mas conhecimento e ciência da esfera espiritual, das coisas divinas e das revelações de Deus, não tem, ok? Então, na aula de hoje, encerrando aqui nessa terceira parte, espero que eu tenha contribuído para você, para que você possa entender, não é? O comportamento de Daniel também, que era respaldado, não é? Então, Daniel não tinha só uma tradição judaica,
ele também tinha um conhecimento da palavra de Deus que o respaldava. E ele confiava tanto nesse Deus que ele nunca foi prejudicado, tá? Ele foi, sim, tentado, perseguido, maltratado. No entanto, em todas as vezes, Deus exaltou Daniel sobre os seus inimigos e sempre o manteve por cabeça e nunca por cauda. Que a aula de hoje venha a ser uma restauração na sua vida e que você tenha uma prática de oração, que você tenha uma tradição, tá? Um costume de oração diante de Deus, porque é necessário para vencermos as perseguições, para vencermos as intempéries da vida, não é? Jesus disse: eu estarei com vocês em todo o tempo, não é? E ele disse assim: no mundo vocês terão aflições. Vocês terão aflições, claro. Satanás está livre no mundo, não é? Teremos aflições. Mas eu venci Satanás. Eu venci todas essas coisas, certo? Ele fala: e o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então, somos capazes de carregar todas as coisas, suportar todas as coisas naquele que nos capacita, naquele que nos habilita, naquele que nos fortalece, certo? Então, que você seja muito abençoado como eu fui hoje, e espero que a aula de hoje venha para restaurar o seu conhecimento, restaurar a sua vida, restaurar aquilo no qual ainda precisava de um plus aí de ensinamento, certo? Se inscreva em nosso canal, caminhe conosco, compartilhe este vídeo com seus amigos, com seus familiares. Vamos fazer uma corrente aqui de aprendizado, porque assim nós seremos um em Cristo, um corpo unificado em Cristo. E oremos pela paz de Israel, pela paz de Israel, pela paz do povo judeu, porque isso foi uma ordem de Yeshua. Orai pela paz de Israel. É uma ordem, não é um pedido, é uma ordem de Yeshua. Orai pela paz de Israel. Fique do lado certo desse cenário. Ore pela paz de Israel. Amém? Que Deus esteja com você, que você seja guardado pelo Espírito Santo de Deus, que você esteja debaixo da potente mão de Deus. Restauração já, e nos veremos no nosso próximo encontro, se Deus quiser.